É com enorme gosto que eu, Joana Isidoro, em representação da empresa FinPartner e a empresa Up Portugal, em representação aqui a Adriana Velez e o Nuno Freire, vimos aqui falar-vos um bocadinho sobre incentivos fiscais neste webinar. Antes de mais, também quero agradecer a vossa presença aqui hoje. Passando então à estrutura, digamos assim, da minha apresentação. O tema principal, lá está, são os incentivos fiscais. Contudo, eu irei falar só dos principais. E aqui temos a criação líquida de emprego, os benefícios fiscais ao investimento, os fundos de investimento imobiliário, as reestruturações empresariais, a dedução por lucros retidos e reinvestidos, o CIFID e o REFAI. No que diz respeito a benefícios fiscais, eu quero que tenham, digamos que, a nota presente de que estes são apenas os principais. No que diz respeito aqui a estas matérias dos incentivos fiscais, existe sem dúvida um mundo por explorar, digamos assim. São muitas as opções e depende muito daquilo que são as necessidades concretas de cada empresa, o setor de atividade onde se inserem e aquilo que pretendem em concreto. Iremos então começar com o primeiro, digamos assim, dos incentivos fiscais. Temos então a criação líquida de emprego. Este benefício consiste em considerar os encargos com a criação líquida de emprego em 150% do respectivo montante, contabilizado como o custo do exercício, com o limite de 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida, por cada posto de trabalho. Esta majoração aplica-se durante um período de 5 anos, a contar desde o início do contrato, não sendo cumulável quer com outros benefícios fiscais da mesma natureza, quer com outros incentivos de apoio ao emprego previstos noutros diplomas. Passando agora a enumerar quais os requisitos necessários para as empresas que queiram obter este benefício. É necessário que disponham então de contabilidade organizada, que todos os colaboradores que contratem tenham contratos de trabalho por tempo indeterminado, colaboradores esses que não podem integrar o agregado familiar da entidade patronal. Para efeitos deste benefício fiscal, consideram-se os jovens com idades entre os 16 e os 35 anos e os desempregados de longa duração. Passando agora a falar do benefício fiscal contratual ao investimento produtivo. Este é um regime para projetos de investimento cujas aplicações sejam de valores iguais ou superiores a 3 milhões de euros e cujo período de vigência do contrato é de 10 anos. As entidades que podem beneficiar deste regime são todos os promotores ou pessoas coletivas que cumpram as seguintes condições. Em primeiro lugar, possuam capacidade técnica e de gestão, demonstrem uma situação financeira equilibrada, com o rácio de autonomia financeira igual ou superior a 20%, e este rácio de autonomia financeira pressupõe a divisão do capital próprio pelo ativo, disponham de contabilidade organizada, financiem o projeto com recursos próprios e, por isso, não recorrendo ao endividamento, e apresentem uma situação fiscal e contributiva regularizada. O que é que isto quer dizer? Não apresentem dívidas nem à autoridade tributária, nem à segurança social. No que diz respeito às atividades económicas necessárias para o acesso a este incentivo, temos as indústrias, o alojamento, a restauração e todas as atividades de interesse para o turismo, atividades de serviços administrativos, atividades de investigação científica e desenvolvimento, entre outros. No que diz respeito às condições necessárias, digamos assim, para que estes projetos de investimento possam ser elegíveis e demonstrem a viabilidade técnica e económica necessária, é relevante apresentarem realmente um desenvolvimento estratégico para a economia nacional, tornarem-se também relevantes para a redução das assimetrias regionais e contribuírem, acima de tudo, para impulsionar a inovação tecnológica e a investigação científica nacional. No que diz respeito, neste caso, aos benefícios fiscais propriamente ditos, aqui poderão beneficiar de uma dedução à coleta de IRC entre 10% a 25%. E ainda de uma isenção ou redução do Imposto Municipal sobre Imóveis, do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis ou do Imposto de Selo.
Falando agora aqui um bocadinho das aplicações, digamos assim, relevantes para este incentivo. São todas as despesas associadas aos projetos de investimento e relativas a ativos fixos tangíveis, com exceção de terrenos que não se incluam em projetos do setor da indústria extrativa, destinados, por exemplo, à exploração de concessões minerais, águas medicinais ou pedreiras, etc. Edifícios e outras construções não diretamente ligados ao processo produtivo, viaturas ligeiras ou mistas, ou ainda mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo, e aqui é importante referir, equipamento hoteleiro afeto à exploração turística. Passando agora para os fundos de investimento imobiliário, aqui eu vou ser muito breve e apenas quero deixar-vos a nota de que todos os imóveis integrados em fundos de investimento imobiliário podem beneficiar de uma redução de 50% nas taxas do IMI e do IMT. Incentivo seguinte, temos as reestruturações empresariais. Este regime está previsto e é aplicado às empresas que se reorganizem através de operações de reestruturação ou acordos de cooperação. Dentro das operações de reestruturação, temos quando acontecem fusões ou cisões de sociedades. As fusões é quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova, e as cisões consistem na transferência de parcelas do património de uma companhia, portanto, de uma sociedade, para uma ou mais sociedades. No que diz respeito aos acordos de cooperação, acontecem quando temos agrupamentos complementares de empresas de interesse económico. Importante ainda aqui referir que este incentivo está direcionado a todas as empresas com sede ou domicílio em território nacional, ou então, estando noutros países, caso vigore uma convenção para evitar a dupla tributação sobre o rendimento e o capital. Passando agora a enumerar quais os benefícios, digamos assim, que estão previstos para o incentivo das reestruturações empresariais, temos, em primeiro lugar, a isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis. Em segundo lugar, temos a isenção do imposto de selo relativamente às transmissões de imóveis que eu referi no ponto 1. Temos a constituição, o aumento de capital ou do ativo de uma sociedade de capitais necessários, lá está, às operações de reestruturação ou aos acordos de cooperação. Em terceiro e último lugar, temos a isenção dos emolumentos, e aqui os emolumentos tratam-se de gratificações ou prémios e de outros encargos legais. Importante ainda a considerar que as empresas interessadas podem solicitar o reembolso destes impostos, das gratificações ou outros encargos legais que comprovem terem suportado nos últimos 3 meses a contar da data da entrega do despacho à autoridade tributária. Seguidamente, temos a dedução por lucros retidos e reinvestidos. As entidades que podem beneficiar deste regime são sujeitos passivos de IRC residentes em território português ou então, não sendo residentes, tenham um estabelecimento estável em Portugal, com exceção dos setores da pesca, da aquicultura e da produção agrícola primária. As condições de acesso necessárias para este incentivo as empresas têm de ser micros, pequenas ou médias, têm de dispor de contabilidade organizada e têm de ter, mais uma vez, a situação fiscal e contributiva regularizada. O benefício fiscal propriamente dito trata-se de uma dedução à coleta de IRC que pode ir entre os 10% e os 25% no caso das médias empresas, ou até 50% no caso das micros e pequenas empresas. Importante ainda aqui salientar que o montante máximo de lucros reinvestidos em cada período de tributação é de 12 milhões por empresa. Algumas das aplicações relevantes que nós temos para a dedução de lucros retidos e reinvestidos é a aquisição de ativos fixos tangíveis em estado novo, à exceção de terrenos, tal como eu expliquei anteriormente, no caso de destinarem à exploração de concessões mineiras, águas minerais ou pedreiras. Temos ainda aqui a questão das viaturas ligeiras de passageiras ou mistas, salvo quando afetas à exploração do serviço público de transportes.
os artigos de conforto ou decoração, salvo os equipamentos hoteleiros afetos à exploração turística. Poderá também aqui ser aplicado para a aquisição de ativos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente, por exemplo, aquisição de patentes, de licenças ou know-how, desde que cumpridos cumulativamente, e aqui cumulativamente é de veras importante porque têm que ser os dois em simultâneo cumpridos, têm de ser sujeitos a amortizações ou depreciações para efeitos fiscais e não sejam adquiridos em entidades com as quais mantenham relações especiais. Passando para o CIFID. O CIFID é provavelmente o incentivo fiscal que mais conhecem ou que mais ouviram falar. Trata-se de um sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. As entidades que podem beneficiar do CIFID são empresas residentes em território nacional ou que tenham um estabelecimento estável nesse território, caso não sejam residentes, e apresentem, lá está, despesas com investigação e desenvolvimento. As condições de acesso estão diretamente relacionadas, portanto, com o facto de termos despesas nas áreas de investigação e desenvolvimento, o lucro tributável não ser determinado por métodos indiretos e terem também a situação fiscal e contributiva regularizada. O benefício fiscal no âmbito aqui do CIFID permite uma dedução à coleta de IRC do valor correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento na parte em que não tenha sido objeto de comparticipação financeira do Estado, realizadas entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2025, tendo em conta que no ano corrente é aqui aplicada uma taxa de 32,5% sobre o montante da despesa total em investigação e desenvolvimento e depois de 50% do aumento da despesa face à média dos 2 anos anteriores. No que diz respeito aqui às aplicações relevantes, temos a aquisição de ativos fixos tangíveis, desde que adquiridos em estado novo, despesas com pessoal, desde que esses colaboradores venham a integrar os quadros da área de investigação e desenvolvimento, e ainda custos com registro e manutenção de patentes e despesas com auditorias à investigação e desenvolvimento. E existem outras aplicações que poderão aqui ser canalizadas, contudo, tem que estar tudo diretamente relacionado com a área de investigação e desenvolvimento. Passando para o último incentivo fiscal que vos apresento e que vos explico, é sem dúvida o REFAI. O REFAI é o regime fiscal de apoio ao investimento que constitui um conjunto de benefícios fiscais que operam sobre o imposto sobre o rendimento e sobre o património. Os setores de atividade que podem beneficiar deste regime são as indústrias, o turismo, as atividades e serviços informáticos e empresas, por exemplo, na área do ambiente, da energia e das telecomunicações. As condições de acesso terão que dispor de contabilidade organizada, terão de manter na empresa os bens que são objeto de investimento durante um período mínimo de 3 anos, no caso de serem PMEs, ou durante 5 anos nos restantes casos, terão de ter a sua situação fiscal e contributiva regularizada e terão de proporcionar a criação de postos de trabalho e a sua manutenção durante o período do investimento. No que diz respeito aqui aos benefícios previstos para o REFAI, estes têm um caráter regional, digamos assim, portanto, todos aqueles que são realizados na região Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores, terão 25%, digamos assim, para o investimento realizado até ao montante de 15 milhões de euros e 10% para a parte excedente. No que diz respeito às áreas do Algarve, da área metropolitana de Lisboa ou da Península de Setúbal, optam aqui por um benefício, portanto, por uma dedução à coleta de IRC de 10%. Não esquecer ainda aqui a possibilidade de isenção ou redução do IMI, do IMT e do imposto de selo. Apresentando agora aqui algumas das conclusões, aquilo que eu vos queria essencialmente passar nesta apresentação e como disse logo no início,
era importante deixar-vos um pouco mais informados e esclarecidos daquilo que são os principais requisitos, condições de acesso, benefícios fiscais e aplicações que estes podem ter. Contudo, deixando a nota de que existem muitos outros, e eu, em representação da FinPartner, terei todo o gosto em esclarecer e em aconselhar-vos, por exemplo, num processo de candidatura a algum deles e ver qual é que será aquele que fará mais sentido para as vossas empresas em particular. Poderão ser um destes que foram apresentados ou então um outro. Passo agora a palavra à empresa que está em parceria connosco neste webinar, portanto, ao Nuno e à Adriana, para que possam fazer também a vossa apresentação. Está bem? Obrigada. Muito boa tarde a todos. Quero desde já agradecer à FinPartner, em nome da Joana Isidoro, o convite para participar neste webinar e assim podermos falar acerca dos benefícios extrasalariais que cada vez mais fazem sentido no dia-a-dia das empresas e dos seus colaboradores. Obrigado, Joana. Começo por apresentar de forma sucinta a Portugal. Somos uma multinacional francesa, presente no mercado dos benefícios sociais e extrasalariais há mais de 55 anos. Estamos presentes em 29 países, nos 4 continentes, e contamos com cerca de mais de 4.000 colaboradores em todo o mundo UP. Reforço que os benefícios extrasalariais têm associados benefícios fiscais, que vem no seguimento do tema que a Joana aqui apresentou e que é fundamental para a gestão do orçamento das empresas e dos indivíduos em geral, porque poder pagar menos impostos e ter maior rendimento disponível é o que as empresas e os indivíduos pretendem. Assim sendo, vou prosseguir com a apresentação e começo por fazer um breve enquadramento do mercado dos títulos, nomeadamente da refeição, que penso ser importante para contextualizar. Como podem ver na apresentação, os títulos de refeição, cada vez mais sob a forma digital, de cartão, internet, telemóvel, são um dos apoios sociais mais comuns nas empresas, a nível nacional e internacional, estando presentes em 42 países, 19 dos quais na Europa. Em Portugal, o subsídio de refeição está enquadrado na legislação nacional desde 1979. Desde então, um tratamento fiscal diferenciado e com a opção de pagamento do subsídio em título face à alternativa mais tradicional do pagamento em numerário. O subsídio de refeição é considerado em Portugal um benefício social de natureza extrasalarial e não uma componente da remuneração de trabalho, razão pela qual beneficia no nosso país de um tratamento fiscal mais favorável para os trabalhadores, através da isenção do IRS e da Segurança Social, e para as empresas, através da isenção da TSU. Este sistema de titularização do subsídio de refeição é um sistema fechado que opera em rede e no qual participam 4 atores principais. São eles: as empresas emissoras dos títulos de refeição, que é o caso da UP Portugal, os empregadores, que são as empresas, os adquirentes e os receptores desses mesmos títulos, que, por sua vez, os transmitem, os atribuem aos seus trabalhadores, que são os beneficiários destes títulos. E, por último, temos a rede credenciada de estabelecimentos comerciais aderentes e que fazem parte do setor da alimentação. Todos estes intervenientes estão obrigados ao cumprimento de um conjunto de disposições legais e regulatórias em termos de emissão, atribuição, utilização e aceitação destes títulos. Posso também dizer-vos que os títulos têm uma finalidade específica, pelo que devem ser usados exclusivamente no consumo de refeições ou na aquisição dos alimentos para a sua confecção, num dos estabelecimentos aderentes da nossa rede. Podemos dizer que a importância destes títulos aumentou substancialmente nos últimos anos, em particular a partir do ano 2011, quer em termos do número de empresas e de trabalhadores beneficiários,
quer em termos de valor facial do título emitido e também de número de entidades emissoras. Trata-se de um mercado que em Portugal ascende aos 1,3 milhões de beneficiários e que em termos de volume a sua emissão ultrapassa os 1.000 milhões de euros. Foram feitos alguns estudos de impacto macroeconómico da titularização e em comparação com a alternativa do pagamento em numerário deste subsídio de refeição, verifica-se que esta titularização contribui sempre de forma positiva para a criação da riqueza interna, para o nosso PIB, para o crescimento do nível de produção, do valor acrescentado bruto e das remunerações. Num cenário em que o valor do subsídio de alimentação é de 7,63 €, patamar que na legislação atual corresponde ao limite máximo do subsídio isento em caso de pagamento sob a forma de título de refeição, estima-se que o contributo da titularização para o PIB ascende a 1,2 milhões de euros, o que representa, em percentagem, cerca de 0,6% do PIB, valor considerável. Um valor de 260 milhões de euros superior ao estimado num cenário equivalente em que o subsídio seria pago em numerário. Por forma a concluirmos, são inúmeras as vantagens económicas e sociais associadas à titularização, existindo ainda um potencial significativo de crescimento do setor pelo alargamento do ecossistema da titularização a outras áreas essenciais para o bem-estar e para a qualidade de vida dos trabalhadores e das suas famílias, como sejam a cultura, a saúde, o transporte, a formação, à semelhança do que já se registra noutros países desenvolvidos. Passamos então aqui à oferta da UP para este título de refeição. No que respeita à nossa oferta, apresento-vos o nosso cartão de refeição. Temos um cartão que funciona em toda a rede credenciada Mastercard, dentro do setor alimentar. Temos uma vasta rede a nível nacional, onde se incluem todas as grandes superfícies, a grande distribuição, supermercados de proximidade, talhos, peixarias. Como podem ver, temos aqui alguns exemplos de estabelecimentos que compõem toda a nossa rede. Temos disponível para os utilizadores do cartão uma aplicação de telemóvel, onde podem consultar os saldos, os carregamentos, os movimentos efetuados com o cartão e também, para além da aplicação, podem aceder a esta informação através do nosso site e tudo isto aliado a um excelente serviço de apoio ao cliente, ao utilizador, sempre pronto para a resolução de alguma questão que possa surgir referente ao cartão, ao carregamento ou à rede aderente, entre outras situações. Em termos de pressário para este serviço, apresentamos-nos competitivos no mercado, sendo que as comissões de serviço associadas a estes títulos são apresentadas mediante análise de cada cliente, a empresa. Nuno, peço-me. Passamos assim para os títulos de educação. O título de educação é outro dos benefícios extrasalariais e apresenta-se como um título indispensável às empresas que pretendam contribuir e investir na educação dos seus colaboradores, filhos e educandos. É um sistema inovador de retribuição, aliado a uma grande vantagem social para a educação dos colaboradores dos filhos, e para a formação dos próprios colaboradores. Este vale social adapta-se perfeitamente a todos os tipos de empresas e entidades, independentemente da sua dimensão e do seu setor de atividade. Os utilizadores dos títulos de educação recebem o valor atribuído pela empresa, sendo que esse valor tem associado benefício fiscal. Tem associados benefícios fiscais. Mais à frente serão então exemplificados, quer para a empresa, quer para os seus colaboradores.
Estes títulos de educação podem ser utilizados em escolas, livrarias, centros de formação, escolas de línguas, universidades, sempre dentro da rede aderente da empresa emissora destes títulos. Passo agora a palavra ao Nuno Freire, que apresentará as soluções da UP no que se refere a esta solução educação. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Joana, boa tarde a todos. Vamos então, e no seguimento do que a Adriana acabou de falar, dar a conhecer os vales, que tipo de vales de educação é que a Portugal tem no mercado. Temos, neste caso, 3 títulos. O título é o Vale de Educação Educo-Infantil, que é um vale que compreende as crianças entre os 0 e os 6 anos de idade e que é utilizado para o pagamento de creches e pré-escolares e, mais uma vez, reforçando aquilo que a Adriana disse, que sejam dentro de uma rede aderente da Portugal, norte a sul do país e ilhas também. Relativamente aos benefícios que estão ligados a este tipo de vale de educo-infantil, para a empresa, os benefícios fiscais existentes são a isenção da TSU, da taxa social única, dos 23,75% sobre o benefício, claro está, que é atribuído ao colaborador, como também uma majoração de 40% em sede de IRC. Relativamente à vantagem fiscal para o colaborador, são 2, a isenção também da TSU, da Segurança Social, os 11%, como também a isenção do IRS. Ou seja, é um benefício atribuído ao colaborador isento de qualquer encargo fiscal. Relativamente aos outros 2 títulos de educação, o Cheque Aluno e o Cheque Aluno Plus. Pagamento, então, de colégios, pagamento também de explicações, pagamento do secundário, propinas da faculdade, pagamento de formação profissional do próprio colaborador. E uma grande vantagem é que ele é extensível ao agregado familiar. Ou seja, um colaborador que recebe este tipo de título, se não estiver enquadrado ou se não estiver a utilizar para aquilo que eu disse, para as valências que eu acabei de referir, se, por exemplo, um membro do agregado familiar estiver numa faculdade, ele pode, então, transmitir esse benefício para outra pessoa que está dentro do agregado familiar. Relativamente às vantagens fiscais, mantém-se a isenção, então, da TSU para a empresa e para o colaborador, os 23,75% e os 11% respectivamente. E, claro, tal e qual como na primeira solução apresentada, são ambas soluções com custos contabilísticos. Relativamente às vantagens destes títulos de educação, além de ser uma excelente poupança fiscal, tem 2 tipos de suportes, ou seja, o suporte de papel e o suporte virtual. Quando o cliente opta pela emissão deste título, quer seja no papel, quer seja no virtual, e para o pagamento às escolas, somos, neste momento, a empresa que paga mais rapidamente às escolas. No papel, pagamos em 5 dias úteis e no chamado pagamento virtual, em 48 horas úteis. Ambas as soluções podem ser pedidas através de uma plataforma online que o próprio cliente tem à sua disposição e que, para escolher o título que quer, escolher também a escola, e é uma solução que estará disponível muito em breve e que daremos conhecimento a todos os nossos clientes, como é óbvio. Temos parceria também com os principais distribuidores dos manuais escolares, por exemplo, a FNAC, a OCO, a Bertrand, papelarias, livrarias, creches, infantários e também uma excelente prestação de serviços que efetuamos ao nosso cliente e com uma comissão de serviço que é muito, muito competitiva no mercado. Relativamente a outras 2 soluções que a Portugal comercializa, são soluções de incentivos e recompensas. Sabemos que as empresas, principalmente os colaboradores, e pela fase que estamos a atravessar, não é? É que muitos dos colaboradores que têm entrega total, ou seja, pelo teletrabalho, ou seja, porque estão no escritório e que poderão eventualmente, infelizmente, apanhar este vírus. Muitos deles têm entrega à empresa e a empresa muitas vezes tem necessidade também de recompensar, de parabenizar este colaborador. E estes desempenhos poderão ser recompensados
com duas soluções que comercializamos. Com a solução Petrol Plus, que é um título para o pagamento de despesas de combustível, de reparações automóveis e de assistências ou outras despesas que poderão ter com a viatura automóvel. É um título que é utilizado numa rede multimarca, ou seja, nós temos dentro desta rede várias marcas como a EBP, a Repsol, a Galp Tangerina, marcas também low cost, e é um título que é um custo também para a empresa. E com certeza que sendo entregue a um colaborador na forma de uma recompensa, com certeza o resultado desse colaborador para com a empresa será diferente. Portanto, há um reconhecimento de ambas as partes. Relativamente à outra solução, é o CADOC, é um título de prenda, é um cheque multisserviços, válido, por exemplo, na compra de vestuário, produtos de beleza, acessórios, material informático, entre outras soluções, brinquedos, que estamos agora a chegar também ao Natal, com a Toys R Us. E o CADOC oferece, então, um presente personalizado aos seus parceiros, clientes e funcionários. Muitas vezes as empresas contatam-nos para também atribuir este tipo de prenda agora na altura do Natal aos seus clientes e aos seus fornecedores. Qualquer empresa ou qualquer organismo que deseja então incentivar os seus colaboradores com uma escolha segura pode fazê-lo através destes cheques personalizados CADOC. Nós personalizamos o cheque, se pretenderem colocar uma frase de Feliz Natal ou mesmo com a imagem da empresa, nós faremos com todo o gosto. É habitual também que as empresas ofereçam estes presentes aos seus parceiros, tal como referi, o título prenda CADOC pode acompanhar ou mesmo substituir o presente tradicional e é possível assim oferecer prendas ao gosto de cada empregado ou de cada cliente, com a certeza de agradar através dos títulos CADOC que podem ser então personalizados. Exposto isto, acabei aqui a apresentação da Portugal, Joana. Sim, muito bem, acho que estamos agora disponíveis para começarmos a responder a algumas questões que eventualmente tenham. Não sei, as pessoas que estão presentes, se têm alguma questão, se ficaram aqui com alguma dúvida que queiram ver esclarecida. E como é óbvio de acrescentar também que caso pretendam ver uma situação mais à vossa medida daquilo que sejam as vossas necessidades, tanto a FinPartner como a Portugal estamos disponíveis para vos receber presencialmente ou online, como assim o desejarem, para vos esclarecer todas as dúvidas, porque realmente no que diz respeito aqui à questão dos incentivos é sem dúvida um mundo inteiro por explorar e portanto existem muitas alternativas. É muito grande, muito grande. O Daniel está a colocar uma questão, Nuno. Ele está a perguntar relativamente ao CADOC, é possível utilizar em que parceiros concretamente? Estes são dedutíveis em IRC, certo? Não sei. Assim, não sei, Adriana, quer responder? Adriana, quer responder eu? Como é que é fazer? Pode responder, Nuno, por favor. Muito bem, muito bem. Relativamente à rede de parceiros, eu vou-lhe dizer 2 ou 3. A rede de parceiros está no nosso site, www.up-portugal.pt. Tal e qual como referindo há pouco, temos a Toys R Us, temos também a Multióticas, temos a Ótica Portuguesa ligadas então a estas duas últimas aos óculos, temos, estou-me a faltar, Adriana. Sim, temos um... Ajude-me, relativamente à loja de roupa, que eu agora não me estou a lembrar, peço desculpa. Sim, não tem problema. É mais, penso que, e depois dependendo do local onde se encontram, é relativamente fácil consultar no nosso site toda a nossa rede aderente. De qualquer forma, entrando em contacto connosco, nós também poderemos enviar diretamente para o cliente, para a empresa, toda essa rede aderente. Exatamente. Sim, não sei se... Temos a Façonal, lembrei-me, de repente agora lembrei-me que é a Façonal. Muito bem. Relativamente se estes são dedutíveis em IRC, ele é considerado um custo, portanto é um custo contabilístico. Sendo dedutível por si só em IRC, mas nada melhor que a FinPartner para aconselhar os seus clientes. Sim, a Joana. Nesta matéria. Nós aconselhamos nestes tipos de soluções fiscais, nestes benefícios extrasalariais, sem dúvida nenhuma, mas a FinPartner aconselhará com toda a certeza os seus clientes.
E tenho aqui outra pergunta, não é? Não é necessário apresentar a fatura onde o colaborador usou o voucher. O que é necessário, a justificação desse custo é através da fatura emitida pela Portugal. É isso que justifica o custo. A partir daí, a empresa pode atribuir este vale a quem bem entender, tal e qual como eu referi ainda há pouco, através de um cliente, para um colaborador, para um fornecedor, a quem bem entender. Eu não percebi. Os tirunos? Não percebi o que o Sr. Ricardo Sousa se está a referir. Não sei. Pode ter sido um erro. Um erro, sim. De qualquer das formas, o Daniel está a perguntar se vão ter acesso aos PowerPoints. De facto, tem interesse no que toca aos vouchers, portanto... o Daniel é uma pessoa, digamos, conhecida da casa, por isso posso facilmente... Então, pronto, é fácil. Sim, é fácil do Daniel passarmos o contacto e nós falamos, sim, claro que sim. Claro e até relativamente ao PowerPoint, sim, com certeza que isto tudo será disponibilizado, uma vez que isto está a ser gravado e, portanto, irá ser partilhado nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Daniel, pela tua presença, é sempre um gosto. Neste caso não te vi, mas sei que estás aqui. E o Ricardo está a perguntar... Os títulos de educação devem ser dados aos colaboradores que têm filhos nas faixas etárias entre os 0 e para ir para cima. Ou seja, aqueles que não têm filhos, como é óbvio, não são atribuídos os vales de educação. Como é óbvio, não é? Agora, a empresa poderá atribuir os vales de educação a pessoas que têm filhos em idade escolar. Eu vou então deixar aqui também o meu e-mail, por uma vez que o Sr. Filipe Damasceno, penso estar a preferir, bem, se estiver aqui a dizer alguma barbaridade, peço desculpa. Eu vou deixar então aqui o meu e-mail de contacto e peço também que o Nuno e a Adriana façam o mesmo. Claro que sim. Eu deixei de vos ouvir por uns instantes, mas penso que já responderam à questão da educação, certo? Sim, deixei de vos ouvir. Sim, ok. Sim, eu respondi. Sim, claro, nós vamos deixar aqui os nossos contactos e quero mais uma vez agradecer à Joana e à Fin Partner este convite e uma vez que a apresentação fica gravada e tem acesso à nossa apresentação e todos os benefícios, gostaria então que fosse partilhada por mais pessoas. Compreendo que neste horário muitos colaboradores não possam assistir, mas felizmente que poderá ser partilhada por todos os vossos parceiros e clientes e certamente vamos ter mais contactos de interesse nas nossas soluções. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado. Lá está, a grande mais-valia do digital é o alcance que nós conseguimos colocar. É verdade, coisas. Por isso, da minha parte, em nome da Fin Partner, também só vos tenho a agradecer e a agradecer também a todas as pessoas que despenderam um bocadinho do vosso tempo para nos ouvir. Agradecemos muito do fundo do coração e pronto, há alguma questão que tenham, deixámos os nossos contactos, podem sempre falar connosco e esclarecer todas as dúvidas que tenham. Estamos cá para vos ouvir. Está bem? É isso mesmo, Joana. Obrigadíssima. Okay, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Adeus, obrigada.